Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra, louvor, glória, majestade seja dada ao nome do Senhor. Seja bem-vindo, senhoras, seja bem-vindos, senhores, ao nosso canal #Deus no controle. Isso mesmo, Deus está no controle da minha e da tua vida. Isso mesmo, imagina se Deus não estivesse no controle, né, queridos? Estamos chegando à última fase, à última parte do estudo que nós estamos fazendo da grande tribulação, terceira e última parte. Isso mesmo, amados irmãos. Eu sabia, irmão, quando a gente coloca algo no coração para fazer para Deus, sempre tem os levantes da vida, né? Para tentar impedir a nossa trajetória e a nossa vontade de fazer a obra de Deus. Aleluia. Queridos, eu só tenho a dizer uma coisa: nunca desista de fazer, nunca desista dos seus objetivos. Vá atrás daquilo que você gosta de fazer. Nunca deixe ninguém impedir a tua trajetória, né? Porque no reino do céu, no reino de Deus, não tem maior nem menor. Tudo é do mesmo tamanho, tudo é do mesmo patamar. Não tem rico, não tem pobre, não tem aquele que é teólogo ou aquele que não é teólogo, né? Todos são do mesmo tamanho, porque a chave de tudo não é só conhecimento, não é você ser um tampa de crush, mas a chave de tudo é você ser obediente. Eu disse no início do estudo, lá na primeira parte, que a única forma que faz impedir do cristão não enfrentar a grande tribulação é ele ser fiel. Isso mesmo, é a única forma, você ser fiel. Porque não adianta você ser o camarada, o cara, o tal, mas se você não for fiel à palavra de Deus. Então, depois da vinheta, nós vamos dar continuidade a esse simples e humilde estudo sobre a grande tribulação, terceira e última parte. Espero que vocês gostem. Deixe teu like, inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha com alguém. Acione o sininho para cada vídeo que nós postarmos possa chegar aí até você. Depois da vinheta. Falsa paz. Guerra. Fome. Morte. A grande tribulação, terceira parte e última. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade, meus queridos. Glória a Deus, graças a Deus chegamos a esse término desse estudo da terceira e última parte sobre a grande tribulação. Amados, levanta-se muitas pessoas, né, para se impor contra o investimento da obra de Deus. Eu estava vendo um programa com o pastor Carlos Valentim e o pastor Elias Soares. Os dois são os armenianos, isso mesmo, mas eles discordam das mesmas questões. Estava prestando bastante atenção nisso. Então, talvez você possa perguntar: o que é armeniano? Então, veja só, o armenianismo é uma escola de pensamento soteriológica, isso mesmo, doutrina da salvação, isso mesmo, baseada sobre ideias do holandês Jacobus Arminius em 1560 e 1609. E os seus seguidores históricos, os armostrantes, isso mesmo, a aceitação da doutrina, estende por boas partes do cristianismo, desde os primeiros argumentos entre Atanásio e Orígenes, até a defesa de Agostinho de Hipona do pecado original. Hipona, isso mesmo, Hipona do pecado original. Então, vai latim.
acredita que passará pela grande tribulação. Um nome complicado de falar, né, irmão? Ele acredita que vai passar pela grande tribulação, mas o pastor Elias, ele não acredita que vai passar pela grande tribulação. Sim, os dois, eles participam do programa Veja Só. Se vocês quiserem ver depois, observar e tirar suas ideias, suas conclusões. Cada um tem o seu pensamento, né, amado? Então, vamos falar quem passará pela grande tribulação. Quem passará pela grande tribulação? Há dois grupos distintos que passarão pela grande tribulação, meus queridos. São dois grupos distintos que vão passar pela grande tribulação. Primeiro, os judeus que não tiverem aceitado a Cristo e os gentios, né? Esses dois grupos aí não vão ficar depois da grande tribulação. Primeiro, os judeus, né? Observe aí Jeremias capítulo 30, versículo 1 ao versículo 7, você vai entender. Mais ou menos assim que diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Né? Aí você pode ler também no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo do 1 ao versículo 7, né? Que é importante. Aí você veja que nessa passagem, Israel é tipificado pela mulher que é perseguida, isso aí no capítulo 12 do Apocalipse, que é perseguida pelo dragão e vai procurar refúgio no deserto, e o dragão, que é o próprio diabo, buscando sempre arruinar os planos de Deus, e ele vai sair atrás para fazer guerra aos descendentes da mulher que se acham espalhados pelo mundo, né? Nós estamos vendo aqui, observando nesse capítulo 12 do Apocalipse, né, que nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, que a mulher que foge do dragão, que é o diabo, né, ela só foge para o deserto. Isso é após onde o diabo, o anticristo, verdadeiramente vai mostrar a sua cara, né? Ele vai perseguir a mulher, que a mulher é representada na Bíblia como a igreja do Senhor, né? A noiva do Senhor. Somos representados na Bíblia como a noiva do Cordeiro, a mulher. Então essa mulher que foge para o deserto, fugindo do dragão, é os judeus, aqueles judeus que não aceitaram a Jesus e que aceitaram o anticristo, que ficaram após o arrebatamento. Isso mesmo, após o arrebatamento, tanto os judeus como também os gentios. Então nós vemos aqui que ela foge, né? Então o diabo tenta impedir de se espalhar, de germinar mais cristão no mundo, e sai perseguindo esta mulher que sai. Então nós somos tipificados, essa mulher é tipificada como os judeus, né? Os israelitas que fogem para... Vamos ver aqui também, só falar sobre os gentios, a segunda classe, os gentios. Depois destas coisas, irmão, olhei eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isso mesmo, você vai ver isso no Apocalipse capítulo 7, versículo 9, versículo 13 e versículo de número 14. Nesta passagem, queridos irmãos, somos apresentados aos gentios. Somos apresentados aos gentios que serão salvos durante a grande tribulação. Que serão salvos durante a grande tribulação. Nós vamos ser salvos durante a tribulação. Nós não, né? Aqueles que vão ficar após o arrebatamento da igreja. Eu tenho o meu pensamento daquilo que nós buscamos, que estudamos, que a igreja do Senhor, a igreja fiel, ela não vai passar pela grande tribulação. Por isso que eu disse no início do primeiro estudo, lá na primeira parte, que eu disse que a única forma da gente escapar da grande tribulação é ser fiel a Deus, né, irmão? É ser fiel a Deus, isso mesmo. Então essa é a única forma de escapar da grande tribulação, porque aqueles que vão ser arrebatados vão ser levados ao céu, e aqueles que vão ficar, aqueles, vamos dizer, presbíteros, diáconos, pastores, missionários, muitos vão ficar.
Que diz: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E muitos vão ficar, né? E somos representados como os gentios. E os judeus como aquela mulher que foge para o deserto. E veio uma pessoa, né? Um pastor conversando comigo. E ele me deu ideias também de como se pronunciar aqui para vocês. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. E ele disse: olha, você faltou de ler o Mateus, o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 22. Mas eu só não me lembro, na primeira parte, foi na segunda, nós falamos sobre isso, sobre o capítulo 24, versículo 22, que fala: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja bem, preste atenção: por causa dos meus escolhidos serão abreviados aqueles dias. Talvez a gente se pergunte: o que significa abreviar, né, irmão? O que significa abreviar? Veja só, preste atenção no que a palavra do Senhor, ela é fiel ao leitor, né? A palavra de Deus, ela é fiel ao leitor. Veja só a expressão de Mateus, capítulo 24. Você está com a Bíblia aí? Abre a sua Bíblia. Capítulo 24, versículo 22, que diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos meus escolhidos serão salvos por causa dos meus escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos. Veja só, preste atenção, irmão. Que muitas vezes pessoas não lêem o texto direito e não compreendem. Por isso que eu digo que a igreja fiel, ela não vai passar pela grande tribulação. O que é abreviar? Abreviar, eu estava aqui vendo no dicionário, que é um verbo transitivo, direto, e torna breve, para tornar breve, mais curto, resumir, sintetiza ou abreviar uma teoria, dá a impressão de menos longo. O trabalho abrevia as horas, realizar algo com mais rapidez e brevidade, antecipar, abreviar um congresso, né? Veja bem, irmão, tirar uma parte de uma palavra, fazer abreviação, fazer uma interrupção, encurtar, abreviar uma conversa, tornar menos intenso, suavizar, abreviar uma dor, né? Diminuir o tempo de emissão de um som, e etc, e etc, e etc. Então, abreviar, por causa do meu escolhido, eu vou abreviar esses dias. Quer dizer, ele se apressa por causa dos escolhidos. Por que ele fala isso? Porque os tempos são maus, os tempos são difíceis. Então ele está abreviando os dias, está apressando o dia. O dia está chegando, o arrebatamento vai acontecer. E temos que estar preparados. Ou quem acredita, ou quem não acredita. Quem acredita que vai passar pela tribulação, problema. Quem não acredita, eu não acredito que não vou passar pela grande tribulação, porque eu quero ser arrebatado antes desse fato acontecer. Glória a Deus. E uma coisa importante que eu estava conversando com um amigo meu, ao caminho do meu trabalho, o nome dele é Gilberto, né? Ele trabalha na mesma função que eu, agora ele trabalha num local e eu no outro. Eu estava falando sobre isso, que a morte é quase a mesma coisa de um arrebatamento. É isso mesmo, porque todos sabem que vai morrer um dia, não é isso? Mas não sabe a hora nem o dia que vai morrer. Ninguém sabe o momento que vai morrer, qual o dia que vai morrer. A mesma coisa do arrebatamento. Ninguém sabe o dia que vai ser arrebatado. Não é assim? Ninguém sabe o dia. A morte é isso. A morte, quando ela chega para levar mesmo. Ela vai, quando ela chega na tua porta, por exemplo, se a morte chegar na tua porta, ela vai bater, entre aspas, calma, preste atenção. Se a morte chegar na tua porta batendo assim: João, vim hoje te buscar, ela vai esperar tu se preparar? Não. A morte, quando vem, ela pega você do jeito que você está. A mesma coisa o arrebatamento, quando ela vir, vai ser de surpresa o arrebatamento. E muitos vão ser pegos de surpresa. Quantos estão desapercebidos hoje?
Estamos vivendo momento, irmão, em momentos de mornidão nas igrejas do Senhor. De mornidão. O que antes não podia, hoje pode. O que antes não podia fazer, hoje está podendo fazer. Não é verdade? Os tempos mudam, mas só que Deus, Ele continua o mesmo, continua falando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos dar continuidade no que nós estávamos falando. Só queria trazer para o nosso seguidor, que ele ligou para mim no privado e falou, e perguntou porque eu não tinha lido esse livro de Mateus 24 e 22. Vamos dar continuidade? Então vamos falar agora, amados, sobre as 4 fases da grande tribulação. Vamos falar sobre essas 4 fases da grande tribulação. Eu quero que você preste bastante atenção. Deixa o teu like aí. Isso mesmo. Compartilha com alguém. Em nome de Jesus. E vamos fazer essa obra crescer. Durante as 70 semanas de Daniel, amados, na qual situa-se a grande tribulação, haverá 4 fases distintas. Veja só. A primeira fase é a falsa paz oferecida pelo anticristo. A segunda parte é a guerra. A terceira é a fome. A quarta é a morte. São essas 4 partes distintas que a grande tribulação ela vai trazer. Então, a primeira fase da grande tribulação fala da falsa paz oferecida pelo anticristo. Presta atenção, diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para o vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Que você preste bastante atenção nessa parte aí. Foi-lhe dado um arco e uma coroa, e ele sai vencendo para vencer. Muitos confundem este cavaleiro branco do capítulo 6, do versículo 2 do Apocalipse, dizem que é o Cristo. Alguns acreditam que é o Cristo. Eu mesmo acredito que é o anticristo, porque ele vai trazer uma falsa paz. Veja, preste atenção, ele foi-lhe dado um arco e uma coroa, e ele sai vencendo para vencer, né? Se você pegar, se eu não me engano, um livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, e diz assim, veja só, preste atenção, se não vai bater com essa leitura do capítulo 6 e do versículo 2 do Apocalipse. Diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Presta atenção, aquilo que está determinado será feito. Então, este cavaleiro branco do capítulo 6, do versículo 2 do livro do Apocalipse, né, é o anticristo. Ele recebe um arco, mas cadê as flechas para ele atirar? Então, o que eu acredito, na minha forma de pensar, que este cavaleiro branco, quando ele tem um arco e tem a coroa, né, ele vai se engrandecer. Quer dizer, ele vai trazer uma falsa paz, não é isso? Quer dizer, ele vai fazer uma guerra silenciosa. Ele vai trazer o que ele quer conquistar. Então ele vai trazer uma falsa paz para o povo, e muitos vão acreditar. Aqueles que ficaram no arrebatamento, aqueles que ficaram após o arrebatamento, os judeus e os gentios, né? Aqueles crentes fervorosos, que se diziam ser fervorosos, que oravam, jejuavam, buscavam, mas não era fiel, né, a Deus, que vão ficar. Esses muitos vão adorar a besta, né? Alguns judeus também vão adorar a besta. Alguns vão ficar realmente servindo a Deus escondidos, sendo perseguidos. Então, ele vai vir com esse arco sem flecha, com uma paz, uma guerra silenciosa e uma falsa paz, fazendo milagre, fazendo coisas grandes. Veja só o texto aqui de Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aquilo que é determinado será feito, foi determinado por Deus e vai acontecer. Então eu acredito que esse cavaleiro branco é o anticristo. Então não tem como ser o Cristo, não é verdade, irmão? Então, irmão, é como eu digo a vocês, nós não podemos confundir este cavaleiro com o Senhor Jesus Cristo.
que em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, aparece gloriosamente voltando à terra para implantar o reino de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. A paz a ser oferecida pelo anticristo, irmão, é ilusória e passageira, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 3. A paz que o anticristo vai trazer é ilusória, irmão. Cuidado. Então vamos para a segunda fase. A segunda fase é guerra. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E sim, e foi-lhe dada uma grande espada, Apocalipse 6 e versículo de número 4. Você veja bem, irmão, que o cavaleiro agora que vem, ele vai trazendo, ele foi dado a autoridade dele para ele tirar a paz da terra. Para tirar a paz da terra. Uma falsa paz veio, Aí começa o anticristo verdadeiramente se revelando para muitos. E aí, que quando ele começa a se revelar, a tirar sua máscara diante de toda a população mundial, aonde o governo vai haver um só governo, um só reino, um só governante, onde ele vai dominar todo mundo, e que muitos estão adorando ele, a face dele vai cair, vai ser mostrada, vai ser revelada. Aí vem agora esse cavaleiro trazendo para tirar a paz, a guerra, para trazer guerra, tirar a paz da humanidade. Aquela falsa paz foi tirada agora, e agora a guerra começa, a perseguição ia começar, a luta ia começar. Aqueles que ficaram iriam sofrer, vão sofrer. Irmão, então vamos lutar para não ficar. Por isso que lá, quando nós lemos lá em cima que os judeus, aquela mulher que foge do dragão, é quando a verdadeira face do anticristo é revelada. Depois da falsa paz, que vem a guerra, aonde foi dada a autoridade para tirar a paz da terra, que esse cavaleiro, ele surge. Não é isso, irmão? Louvado seja Deus. Você veja isso no capítulo 6 e versículo 4 do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Então vamos, amados, para a terceira fase, que é a fome. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Olha bem, e não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Olha bem, a fome vai imperar. Isso, Apocalipse capítulo 6 e versículo de número. Quer dizer, a fome vai imperar. Mas há uma ordem para aquele cavaleiro da fome, aquele cavaleiro preto, que não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Olha para isso, olha o cuidado de Deus para aqueles que vão ficar. Veja só o cuidado do Senhor para aqueles que vão enfrentar a grande tribulação, Porque pessoas que não acreditam, que ficaram com Cristo até o fim, foram arrebatados, foram levados ao céu. Mas aqueles que ficaram estão sofrendo grande perseguição, guerra, agora fome, enfermidade, tudo. A fome imperava, alimento muito caro, para comprar tinha que ter a marca da besta. Aleluia. E muitos sofrerão, e temos que estar apercebidos, irmão. Muitos estão ainda dormindo no sono da indolência. Muitos estão desapercebidos e achando que o arrebatamento não vai acontecer. A grande tribulação é fato, não é possibilidade. Vai acontecer. A tribulação vai acontecer após o arrebatamento. Depois que a igreja fiel será tirada da terra, depois que for tirada da terra, grande coisa vai acontecer. Tormento, vem a falsa paz, depois vem a guerra, agora vem a fome,
Em seguida, o que mais vai acontecer com aquele povo? Hein? Então vamos ver agora a quarta fase da grande tribulação, que é a morte. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e versículo de número 8. Veja só, queridos irmãos, a morte. E o único cavaleiro que eu vi, que eu observei, que o Senhor colocou o nome, foi esse cavaleiro amarelo, Morte, né? Morte. Meu Deus do céu. Os 4 primeiros selos do Apocalipse são uma admirável síntese do que ocorrerá durante a grande tribulação. E em primeiro lugar, a falsa paz oferecida pelo anticristo. Paz, aliás, que por ser estabelecida com base na injustiça, acabará por gerar guerra entre as nações. Não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Então, como acontece em períodos de conflagrações, os conflitos armados terão a fome que por seu turno haverá de gerar epidemias e pestilências. Isso mesmo, irmão. Tudo isso vai gerar, não é verdade? Então, agora vamos falar sobre haverá salvação durante a grande tribulação? Hein, irmão? Será que vai haver salvação na grande tribulação? Quando nós estudamos, ou quando nós estudamos a grande tribulação, a pergunta é inevitável, amados. Haverá salvação neste período? Será que vai haver salvação? O livro do Apocalipse, quero que você preste atenção, mostra 2 grupos distintos de salvos: os israelitas e os gentios, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 4 ao versículo 14. Isso significa que, apesar da oposição do anticristo, a Bíblia ela vai continuar ou continuará a ser divulgada em escala mundial, irmão. Engana-se pessoas, né? Engana-se pessoas que, portanto, os que afirmam que só após o arrebatamento a igreja, as Sagradas Escrituras perderão a sua inspiração sobrenatural. É única, irmão. Tal ensinamento não conta com qualquer respaldo bíblico. Afirma o profeta Isaías: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Isaías 40 e versículo de número 8. É interessante, né, irmão? Eu já vi pessoas tempo lá atrás, muito lá atrás mesmo, pessoas dizendo para mim, dizia que quando a igreja for arrebatada, a Bíblia ela não vai ter mais letra, vai ficar página em branco, né? Outros dizem assim: ninguém vai entender o que está escrito. Isso é balela. Isso é balela. A palavra de Deus ela não vai perder a sua inspiração, viu? A palavra do Senhor ela não vai perder a inspiração. Agora quem ficou, ficou. Irmão. Quem partiu, partiu. Quem ficou só é lamento, irmão. Ele vai olhar para a Bíblia com o mesmo conteúdo, vai ler que a salvação é pela obediência. Ele vai dizer: eu não obedeci conforme era escrito. Eu tenho tanto estudo, tenho tanto conhecimento, mas eu fiquei porque não era obediente ao Senhor, não era fiel a Deus totalmente. O que adianta eu cantar bonito, eu pregar bonito, eu falar bonito, eu ter autoescolarização, ter conhecimento, se eu não sou obediente a Deus? Quantas pessoas importantes neste mundo, importantes entre aspas neste mundo, que é importante para nós é Jesus, né? Pessoas que são pessoas públicas conhecidas, né?
que vão ficar após o arrebatamento, que vão pegar a Bíblia, vai ler e dizer: rapaz, eu nunca fui fiel a essa palavra. Quantos, irmão, que tem seu bacharelado, seus doutorados, é conhecedor da Bíblia, é conhecedor da palavra, mas não é conhecedor do Cristo? Quantos vão ficar? Hein? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É por isso, amados irmãos, que estejamos devidamente apercebidos, a fim de que não sejamos pegos de surpresa no arrebatamento da igreja. Os que não subirem terão de enfrentar a ira do Cordeiro. Infelizmente, muitos são os que se acham adormecidos ainda espiritualmente. É hora de despertar deste sono, querido. Caso contrário, como haveremos de escapar dos horrores da grande tribulação? Como nós vamos escapar dos horrores da grande tribulação, meus amados? Eu espero que o Senhor não permita que sejamos dominados pela sonolência espiritual. Queremos estar percebidos, a fim de que aquele grande dia possamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?